Nas cinzas do colonialismo e nos ideais de um povo, nasceu uma nação guiada pelo sonho de liberdade, alimentada pela ambição de expansão e transformada pela força da industrialização. A história dos Estados Unidos é uma narrativa rica e complexa, construída a partir de influências externas e decisões internas que moldaram uma nação de grande relevância no cenário mundial. Desde a busca pela independência guiada pelos ideais de formação de uma nação soberana, até a expansão territorial e o avanço industrial, o sonho americano se consolidou como um exemplo de perseverança, inovação e contradições. No final do século XVIII, o iluminismo europeu lançou as bases filosóficas para a independência americana. Pensadores como John Locke, Montesquieu e Rousseau defendiam os direitos naturais do homem, o contrato social e a separação dos poderes como pilares de uma sociedade justa. Esses ideais encontraram território fértil nas 13 colônias, onde a opressão britânica, representada por impostos abusivos, a falta de representação política e o controle econômico, gerava descontentamento crescente. A Declaração de Independência, redigida em 1776 por Thomas Jefferson, é um exemplo claro da influência iluminista. O documento proclamava que todos os homens são criados iguais e têm direitos inalienáveis, como vida, liberdade e a busca da felicidade. Com isso, os Estados Unidos não apenas declararam sua autonomia em relação ao Reino Unido, mas também lançaram um desafio ideológico à monarquia e ao absolutismo que ainda predominava na Europa. A vitória americana na Guerra de Independência entre os anos de 1775 a 1783 marcou um momento histórico. A consolidação de uma república baseada na soberania popular serviu de inspiração para outros movimentos, como a Revolução Francesa e os processos de independência na América Latina. Com a independência consolidada, a jovem nação voltou sua atenção para a expansão territorial. O conceito de destino manifesto, que ganhou força no século XIX, era a crença de que os americanos tinham uma missão divina de ocupar todo o território entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Essa ideia justificava a expansão territorial como um direito natural e inalienável, guiado por Deus e pela superioridade cultural e política da nação. A compra da Louisiana em 1803, que dobrou o território americano, foi um dos primeiros passos significativos nesse processo. Exploradores como Lewis Clark mapearam essas terras recém-adquiridas, abrindo um caminho para colonos e agricultores. No entanto, a expansão também teve seu preço. Povos indígenas foram sistematicamente deslocados de suas terras ancestrais por meio de tratados injustos, conflitos armados e políticas como a Lei de Remoção dos Índios de 1830. Conflitos como a Guerra Mexicano-Americana entre os anos de 1846 a 1848 e a anexação do Texas amplificaram as ambições territoriais americanas. Apesar das conquistas, a expansão trouxe tensões internas, especialmente entre os estados do Norte e do Sul, em relação à escravidão e ao equilíbrio político no Congresso. Paralelamente à expansão territorial, os Estados Unidos começaram a se transformar economicamente. Durante o início do século XIX, a Revolução Industrial chegou às costas americanas, trazendo consigo tecnologias e métodos europeus. Máquinas têxteis importadas da Inglaterra, locomotivas a vapor e o desenvolvimento de fábricas criaram uma nova dinâmica econômica. A construção de canais, ferrovias e estradas conectou regiões antes isoladas, facilitando o transporte de mercadorias e pessoas. Isso não apenas acelerou o comércio, mas também estimulou o crescimento das cidades e a urbanização. Lugares como Nova York, Boston e Filadélfia se tornaram centros comerciais e industriais florescentes. A industrialização também teve implicações sociais significativas.
Surgiram novos grupos de trabalhadores, incluindo imigrantes europeus que buscavam oportunidade no país. Embora muitos enfrentassem condições de trabalho precárias e salários baixos, contribuíram para a construção da infraestrutura americana e para o crescimento econômico. Embora os Estados Unidos tenham se estabelecido como uma terra de liberdade e oportunidade, a história de sua independência, expansão e industrialização é marcada por contradições. A escravidão, a eliminação de povos indígenas e a desigualdade econômica são lembretes de que o sonho americano foi construído com sacrifícios que nem todos puderam escolher fazer. Por outro lado, a combinação de ideias iluministas, ambição territorial e inovação tecnológica transformou os Estados Unidos em uma potência global. A história dessa nação é um testemunho da capacidade humana de sonhar, construir e superar desafios, mesmo em meio às suas imperfeições. De uma nação emergente baseada na busca por liberdade, os Estados Unidos se tornaram um símbolo de progresso e resistência, onde as lições do passado ainda ressoam nas aspirações de seu presente e futuro.